eu sou Miguel Acari. Atualmente eu exerço a função na Santa Casa de chefe do grupo de ortopedia e traumatologia pediátrica. Já tive outras funções aqui nessa instituição, mas essa é a minha função atual. Eu sou formado em 91, eu não me formei na Faculdade da Santa Casa, eu sou uma pessoa que se formou em outra faculdade, mas eu fiz a residência na Santa Casa e a partir desse momento eu continuei aqui nessa instituição até hoje, desde 91. Por que a medicina? Na realidade eu sou a única pessoa médica na família. Então não é uma decisão fácil, porque você não tem espelhos na sua frente para você se direcionar e se basear. Então a minha escolha foi pessoal. Eu sempre quis fazer medicina e era um sonho. E em cima disso eu fui prestar na época, né, claro, fui prestar os vestibulares e não era fácil de entrar, como atualmente também não é fácil. Eu passei em medicina e dali para frente eu vi que era isso mesmo que eu queria. Era uma especialidade em que eu me encontrei. Então a partir desse momento eu falei, não, isso é o que eu quero fazer. Então medicina foi uma escolha pessoal. Hoje eu faço ortopedia pediátrica, tá? Na ortopedia pediátrica existem várias ramificações. Então hoje nós aqui na instituição nós cuidamos da traumatologia pediátrica, que são os traumas nas crianças, isso é uma situação extremamente importante. As doenças congênitas em si, a ortopedia pediátrica em si, as malformações, as doenças adquiridas e também nós prestamos assistência e orientação ao grupo de medicina desportiva. Porque nos casos específicos em que nós temos crianças que são atletas, nós também mostramos e damos assistência nesse sentido, assistência técnica, assistência de prestação, cuidamos dessas crianças juntamente com o grupo da medicina desportiva. Então, o nosso grupo hoje de ortopedia pediátrica, ele engloba uma série de situações específicas que nós cuidamos. Traumatologia, doenças congênitas, situações adquiridas na criança e também um pouco da criança e o esporte. E a tua chegada na Santa Casa se deu de que maneira? Eu cheguei aqui, eu terminei a faculdade em 91 e prestei residência. A Santa Casa em ortopedia sempre foi uma das aí você corta, tá? A residência na Santa Casa sempre foi uma das mais concorridas na área da ortopedia. É impressionante, no Brasil todo e na América Latina, sempre a ortopedia da Santa Casa teve um destaque separado, ela sempre foi muito bem vista. E o time da ortopedia na Santa Casa, ele é conhecido mundialmente. Então, na época, eu fiz faculdade no Rio de Janeiro e, lógico, você vai prestar residência, você presta para vários lugares, né? Você não presta apenas em um lugar, você tem que passar na residência. E eu prestei residência em vários lugares, passei em vários serviços bons, né? E eu falei com o meu professor lá do Rio, falei, olha, eu passei nesse serviço, né, sabe? E passei na Santa Casa, falou, esquece tudo, faça Santa Casa. Quer dizer, era uma pessoa que era de fora. Ele falou, esquece tudo, faça Santa Casa. Ele falou, opa, isso tem seu peso. E também porque eu conheci alguns médicos que eram da Santa Casa. Na época, o meu irmão, ele teve uma lesão de joelho, um ligamento jogando bola. Ele foi operado por 2 médicos da Santa Casa, o Teru e o Tatsu. E nessa época eu os conheci. Eu até assisti a cirurgia, eu era aluno, eu era do 2º ano do colégio, né, fazendo medicina, do 2º ano de medicina. Eu falei, posso assistir a cirurgia? Não, claro. E eles foram extremamente receptivos e eu não tinha noção da importância desses médicos no contexto nacional. Depois que eu comecei a me atualizar um pouco mais sobre a medicina, a ortopedia específica, eu vi que eles eram exponenciais nacionais. Eu falei, poxa, pessoas super simples, super humildes, sabe, extremamente abertos, sabe, super solícitos e eram exponenciais na ortopedia. Eu falei, pô, pessoal, e eu fiquei com isso na cabeça. E a partir do que o meu professor lá no Rio de Janeiro falou, não tem discussão, faça Santa Casa, se você passou é lá que você vai fazer, aí foi a minha decisão. Eu falei, não, vou fazer Santa Casa. E entre as escolhas que eu tinha, eu escolhi a Santa Casa e eu achei que foi uma excelente escolha, maravilhosa. A chegada aqui não é fácil. Veja,
A ortopedia específica, a gente chama que ali era militar. A ortopedia, ou a residência na Santa Casa, não era um mundo de rosas. Barra, era pesado, era regime militar. Então não tinha horário para chegar, não tinha horário para sair, você, sabe, era trabalho em cima de trabalho, tinha uma certa disciplina hierárquica. Então, a quem olha, quem é da minha época, e muitas pessoas que passaram pela ortopedia vão saber o que eu estou falando. E isso é bom, é bom. Disciplina é bom. Trabalho é bom porque você se habitua a fazer isso na sua rotina de vida, e até hoje eu faço essa rotina. Aquilo que eu aprendi na residência durante toda a formação é o que eu uso hoje com os meus pacientes. Eu que passo a visita, eu vou fazer os curativos, eu vou conferir, enfim, você toma a frente disso, isso fica mecânico. Então você não delega porque você quer saber, você sabe como fazer, sabe fazer, e a partir desse momento você cria isso como rotina na sua vida. Às vezes os pacientes no meu consultório falam: não, mas doutor, você que vai fazer o gesso? Sim, sou eu que vou fazer o gesso, porque se fizer errado, eu sei fazer, eu não vou confiar no gessista. As pessoas acham isso um pouco estranho, mas na realidade nós fomos educados assim. Na época em que eu fiz a residência na Santa Casa, era a única residência no país que tinha 4 anos, né? Todas as outras residências, a orientação do MEC, eram de 3 anos, mas a Santa Casa específica falou: não, aqui para formar um bom ortopedista tem que ser 4 anos e ponto final. E foi legal, porque você sai em destaque em relação às outras pessoas, e tanto é que na prova de título de especialista, que é uma prova, uma das mais conceituadas no país, título de especialista em ortopedia, sempre a Santa Casa ficou entre os primeiros lugares na área da ortopedia. Então isso é legal. Agora, isso não é fácil, essa rotina pesada de trabalho do residente não é fácil, mas faz parte da vida. Veja, faz parte da vida. Isso, muitos amigos desistiram da residência. Naquela época é comum desistir da residência porque achavam que era muito pesado, não era isso que eu queria na minha vida. Muitas pessoas desistiram e muitos continuaram. Então, acho que depende de cada um. Quando eu comecei a fazer a residência, é puxado, sim, mas é o ano que você tem para aprender. Você tem 4 anos ou 3 anos atualmente para aprender, então é isso que você tem que vai levar para o resto da sua vida. E toda essa formação, esse conceito, a mentalidade de que o foco seu é o paciente, então isso é uma coisa que eles embutiam na nossa cabeça, e eu faço isso com meus alunos. O foco é o paciente, então não interessa o trabalho que você vai ter, não interessa o quão árduo vai ser o seu trabalho, é melhor para o paciente, então é por aí que você vai. Tem histórias muito exóticas, sabe? Apesar de toda essa rigidez de trabalho, os grupos sempre se juntaram e foram muito descontraídos. Nós éramos divididos em 5 grupos na ortopedia. Esses grupos, eles rodavam simultaneamente durante os 4 anos de residência. Então, aquelas pessoas que estão no seu grupo são seus irmãos que vão trabalhar com vocês durante 4 anos. E os grupos tinham rivalidades. Isso é muito interessante, porque a rivalidade, ela faz com que você cresça, que você não se acomode. Então, os grupos, eles tinham rivalidades, tanto do ponto de vista técnico, como também uma rivalidade anual, que era o campeonato de futebol, em que nós tínhamos o campeonato entre os grupos, e que é muito interessante isso. O vencedor, ninguém lembra quem é o vencedor. O que a gente lembra é quem era o perdedor. Porque quem perdia o campeonato dava plantão no dia do churrasco. Então a briga era: eu não posso ser o último lugar porque eu vou dar plantão e não vou participar do churrasco, porque alguém tem que estar de plantão. Então isso é muito interessante, só que isso cria uma harmonia. Então as fotos desse campeonato de futebol que sempre existiu, até hoje roda nas mensagens das pessoas que participaram. E é muito interessante, as pessoas lembram desses campeonatos. E tinha mulheres no grupo, e quando faltava gente no time, você vai ter que jogar, vai ficar na defesa, porque não podia perder. Então era todo mundo um time, né? Na minha época foi suspenso durante um tempo o campeonato, porque os preceptores também participavam, os chefes também participavam. Não era um campeonato de residente. Então o chefe participava, preceptores, então todo mundo que era diretamente vinculado àquele grupo, eu era do grupo azul, né? Tinha que participar, porque nós temos que ganhar.
Isso foi muito interessante, as lembranças desse campeonato são muito interessantes. E na época ele foi suspenso durante um tempo por número de acidentados. As pessoas se machucaram de tal forma naquele ano, e aí o diretor do departamento falou, nós não vamos ter mais médicos para trabalhar, porque já tivemos 5 operados. Então ele cancelou o campeonato naquela época, porque as pessoas davam sangue. Não, eu não posso perder. Imagina uma pessoa que está sedentário, não joga bola faz um ano e de repente quer ser o Romário, né? Aí se machuca, cai, torce, machuca o tornozelo e tal. Então tivemos 5 operados no único ano. Aí o diretor suspendeu. Foi muito interessante essa época, porque na realidade as pessoas se machucavam naturalmente, por torções, por estar fora de forma, essa que é a realidade. Mas o campeonato sempre foi muito bem lembrado pelas pessoas, porque era um momento de descontração. Então toda aquela rivalidade, ela era posta dentro de um estádio, de um campo de futebol, e aí depois a confraternização. Isso é muito interessante. A medicina é uma área maravilhosa, tá? Eu falo que, lógico, é um curso extremamente focado, então não é um curso que abre opções igual, eu vou fazer administração, que eu posso fazer várias coisas. Não, é um curso focado na saúde, mas dentro da saúde você tem um leque tão grande de opções que a pessoa pode escolher o que ele quiser. Ele pode fazer a parte de informática na medicina, pode fazer a parte de laudos, ele pode, não gosto disso, eu quero fazer a parte de administração, ele vai para uma administração hospitalar, eu não gosto disso, o que eu gosto é de atender o paciente. Então, desde o começo, o meu foco era, eu quero ser médico para atender o paciente, para operar, eu sou um cirurgião. E isso foi o meu foco, mas tem colegas que têm outro tipo de foco. Ela dá esse leque de opções. Às vezes a vida vai mudando, né? Então a pessoa, não, agora eu não gosto disso. A medicina, ela tem um leque maravilhoso de opções. E na ortopedia também. Eu gosto muito do que eu faço, porque desde o início o meu foco era atender o paciente, cuidar do paciente e operar. Eu sou um cirurgião. E é isso que eu faço hoje na minha vida. Hoje na minha vida eu me direciono ao trabalho aqui, também na parte acadêmica, com os alunos. Eu tenho alunos da faculdade, que eu dou aula, porque eu sou vinculado à Santa Casa. Tenho alunos que são vinculados à residência médica, não só nesse serviço, mas também em outro hospital que eu faço parte do grupo. Tenho alunos de pós-graduação. Tenho os formandos de especialização em ortopedia pediátrica, que eles prestam uma prova para fazer ortopedia pediátrica no nosso grupo aqui na Santa Casa. Enfim, eu tenho vários níveis de alunos que eu oriento, desde a pessoa que já é ortopedista, está fazendo especialização, o pós-graduando, até o aluno da faculdade que está aí começando. Então, esse vínculo com o ensino também é legal, isso está inserido junto do meu trabalho, mas o meu foco de trabalho hoje, que eu optei por mim, a maior parte do tempo, eu cuido do doente. Então eu sou basicamente um médico que atende em seu consultório privado, tá? E faço a parte cirúrgica, tanto dos pacientes dos hospitais onde eu trabalho, como também os pacientes do meu consultório. E isso me deixa muito contente, porque foi esse o foco que eu quis desde o começo. O mundo cresce, né? O mundo cresce e existe uma mudança muito grande que está acontecendo, principalmente nesses últimos anos, frente à situação do país. Santa Casa, eu vou falar da minha área, que é a área da ortopedia, ela continua sendo um destaque e é extremamente respeitada no mundo afora. Não só no Brasil, como também na América Latina e vários países do exterior. Eles vêm e respeitam o nosso serviço. Por quê? Porque eles conhecem, eles sabem nossos trabalhos, nossas publicações científicas, eles assistem nossas aulas nos congressos internacionais, e isso é importante para o mundo ver. Falar, não, eles nos respeitam nesse ponto. E cada subespecialidade na ortopedia, ela tem a sua atuação dentro da sua especialidade. Eu faço ortopedia pediátrica, tem outro colega que faz joelho, outro que faz ombro, mas de uma forma geral, todos esses grupos da ortopedia, eles são extremamente respeitados, tanto no Brasil quanto fora. Isso é muito importante para a gente, isso é o cartão de visita. Eu acho que a Santa Casa em si,
é um lugar onde você conhece o Brasil como ele é. Você conhece o Brasil porque você atende as pessoas na Santa Casa, as pessoas mais necessitadas que a gente tem. Porque a Santa Casa é um lugar que ele não faz discriminação de endereço, não faz discriminação nenhuma de poder aquisitivo, então chegam pessoas acidentadas com alto poder aquisitivo, que o resgate trouxe e você vai tratá-la, da mesma forma que você está tratando o indigente que não tem nem documento, e não precisa ter documento para ser paciente da Santa Casa, porque se você chega ao pronto-socorro, não interessa, você vai ser tratado. Então isso, você entende o Brasil como ele é. O Brasil é assim. Então nós lidamos com pessoas carentes e nós cuidamos dela da mesma forma que nós cuidamos das pessoas com poder aquisitivo maior. Por quê? Porque todos são pacientes e nós observamos e vemos isso da mesma forma. Nós vamos cuidar com as mesmas condições que nós temos são para todos. Isso é importante, é um aprendizado de vida. A Santa Casa, ela traduz o que o Brasil é. Fica no centro de São Paulo, na cidade mais rica do país, mas ela representa o Brasil. Porque nós pegamos as situações mais críticas que vêm de vários lugares do país e é aqui que nós conduzimos e cuidamos desses pacientes.